Uma coisa interessante que eu tenho notado nesse evento do Rio Grande do Sul, agora desse ano, é que o governo não quer que identifique, que investigue. É o que parece, é que parece que não há necessidade de investigar as causas das enchentes. E isso me remete muito ao 8 de janeiro de 2023, que o governo também não queria que se investigasse, que ele mesmo ia fazer a investigação. Então, eu andei alencando aqui, né, várias coincidências com relação ao evento do 8 de janeiro com o evento das enchentes do 2 de maio, tá certo? No Rio Grande do Sul. Mas não é sobre isso que eu vou falar, não. Eu vou falar sobre a necessidade de investigar. Investigar as causas desse fenômeno, tá certo? Agora não é hora de prevaricar, não é hora de negligenciar. A Comissão Cidadã de Inquérito, ela existe para quê? Para inquirir, para investigar. E aí a gente tem esse inquérito aberto sobre as enchentes do 8 de janeiro, porque a sociedade civil quer respostas. E aí eu separei uma quantidade de vídeo aqui, e eu quero até pedir desculpa para vocês, porque eu não estou conseguindo mandar tudo no mesmo dia, porque é muito trabalho, é muita pesquisa. Ah, o João não aparece há 2 dias. O que aconteceu? Ah, ele está desistindo. Dá vontade de desistir, porque a gente fica cansado, certo? Mas é quando eu não apareço, é quando eu mais trabalho. Porque, olha, o João está se debruçando. Mas sim, o governo não quer investigar, porque você tem as mortes. E aí você precisa investigar. E são centenas de mortes, quiçá mais de 1.000, se for olhar. Ainda não temos um diagnóstico. Mas aí você vai pegar a pessoa que morreu, vai fazer leva para o IML, você tem que preencher o laudo para saber, né, a causa da morte dessa pessoa. Aí você vai colocar morta por afogamento no seu quarto de dormir. Morta por afogamento na sala assistindo o Jornal Nacional. Morta por afogamento aí no banheiro tomar banho. Morte por afogamento ao ir lá no quintal colher roupa ou salvar alguma coisa que estava na chuva. Morte por afogamento. Então, essas respostas têm que vir à tona, porque isso tem que ficar no relatório. E será que o governo quer isso? Quer colocar no relatório que as pessoas morreram vítimas de enchentes? Porque aí você vai ter um número muito grande de mortes. E o governo não quer isso. Tá certo? Por quê? Porque tem causas aí que tem que ser indenizada. Tá certo? E essas pessoas que foram vitimadas, elas precisam ser representadas de uma certa forma pela sociedade civil ou pelo Ministério Público. E nós aqui, sociedade civil, que tem essa missão de fazer esse inquérito, e hoje você não pode apostar muito no Poder Judiciário brasileiro, porque, né, nós estamos vivendo um momento muito atípico de insegurança jurídica, e aí tem que colocar lá. Porque quando a pessoa morre por afogamento, ele morreu por afogamento porque ele foi nadar no rio, não sabe nadar. Não, ele morreu por afogamento porque ele bebeu e pulou na piscina. Estava bêbado, afogou na piscina. Ele morreu por afogamento porque ele estava na banheira fazendo uma hidromassagem lá, pegou no sono e afogou. Mas assim, morreu por afogamento porque estava no seu quarto dormindo? Morreu por afogamento porque estava na sala vendo o Jornal Nacional, vendo o Fantástico? Então, eu vou começar com um vídeo aqui, ó, de um depoimento. Presta atenção. Presta atenção. Ô pessoal, boa noite aí. Se vocês puderem compartilhar aí pra nós, aí, pra ajudar a nossa família. Meu irmão foi vítima de afogamento pela enchente em Eldorado do Sul. Ele tá desde o dia 8 no IML aqui de Porto Alegre. A gente foi lá esse tempo todo. Eles não falaram que não estava, ele não estava lá. E a gente agora foi lá para fazer o reconhecimento do corpo. Eles estão se negando a deixar os parentes entrar para fazer o reconhecimento do corpo. Querem que a gente assine um termo que a morte foi
não identificada, que não foi vítima de afogamento da enchente, que o governo está passando isso aí para todo mundo, todas as famílias. O governo está omitindo essas mortes por afogamento aí no estado, entendeu? Eles querem botar morte não identificada para as pessoas vítimas da enchente. E quem puder compartilhar aí para a gente fazer a liberação do corpo dele amanhã no IML lá, para eles poder deixar algum familiar passar para fazer o reconhecimento do corpo aí, eu agradeço, tá? Para chegar até as redes de TV aí, amanhã a gente vai tudo no IML lá para fazer a liberação do corpo, mas antes de assinar qualquer termo lá, a gente quer fazer o reconhecimento do corpo dele. Quem puder compartilhar para nos ajudar aí, chegar até a Rede Globo ou a Record, qualquer emissora de TV aí, o governo do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, está omitindo as mortes da enchente, morte por afogamento. Eles estão botando como não identificada, sendo que tem relatos de pessoas que viram ele se afogando, e o governo está omitindo essas mortes aí. Então a gente parece que está vivendo um momento inverso da época do governo Bolsonaro. Porque muitas pessoas morriam, às vezes não era uma morte de Covid, mas colocava lá, morreu daquele vírus. Agora parece que é o contrário. As pessoas estão morrendo de afogamento. Não pode pôr de afogamento. Não pode ter um índice de genocídio muito alto. Então isso é preocupante e tem que checar essa mensagem, tá certo? Isso chega para mim através dos membros da CCI. Aliás, eu quero agradecer muito o trabalho que os membros da CCI, porque existem membros da CCI no Brasil inteiro. E nós estamos com bastante membros hoje no Rio Grande do Sul, né, cooperando com a gente, porque a sociedade civil tem sim que se fazer presente. Nós temos que estar organizados, sabe? E eu faço até um desabafo aqui. Eu acho uma covardia quando alguma autoridade, ou mesmo de uma grande rede de televisão, atacam as redes sociais. Porque as redes sociais é a população, é o povo, é a praça pública, é onde as pessoas têm a oportunidade de se manifestar. Ainda que um fale uma coisa errada, o outro fale uma coisa certa, uma outra fale uma coisa sem sentido, mas as pessoas estão ali para conversar. E aí as pessoas vão debatendo e passando informação, às vezes uma é falsa, às vezes outra é não, entendeu? Mas aos poucos as pessoas vão tomando consciência da realidade. Então, é uma covardia quando uma autoridade, seja ela do Poder Executivo, do Judiciário ou do Legislativo, que ataca as redes sociais, é um atentado contra a democracia, é um atentado contra a cidadania, é um atentado contra o povo brasileiro. Então, repudiem sempre quando alguém aparecer em algum canal, alguma emissora, principalmente nessas redes abertas, né, que tem tantas concessões públicas, tantos privilégios, e vem atacar as redes sociais. Porque atacar as redes sociais é atacar a população brasileira. Tá certo? Então, vamos ao que interessa. E aí, por exemplo, eu recebi muitas mensagens, porque nós colocamos no último vídeo que o governador Eduardo Leite tinha participado de uma festa, de um show da Ivete Sangalo, durante o período que estava tendo aquela tragédia no Rio Grande do Sul. Aí o pessoal já começa a falar, não, é fake news, ele não participou de show nenhum. Não participou do show esse ano, mas participou do show do ano passado, nas enchentes do ano passado, entendeu? Enquanto o Rio Grande do Sul estava passando por aquela calamidade toda lá, o governador foi para São Paulo, assistiu o show da Ivete Sangalo e ainda levou a família. Nada contra, eu acho que o homem tem todo o direito de se divertir, né? Mas, e aí a gente não desassocia o evento das enchentes que aconteceram em setembro do ano passado com a desse ano de maio agora, início de maio, tá certo? Por quê? Porque os efeitos e as causas são as mesmas. A motivação é a mesma, o problema é o mesmo. E nós temos o depoimento do Alexandre Garcia, o jornalista que é gaúcho, denunciando isso na época, e tentaram calar o homem. O homem agora está com alto exílio lá em Portugal, lá em Lisboa, entendeu? Porque sim, não queriam que investigasse o ano passado, e não querem que se investigue hoje. Mas hoje o Brasil tem uma comissão cidadã de inquérito. A sociedade civil está amadurecendo para esse problema grave, entendeu? Que é a crise institucional que nós estamos vivendo. A falta de se sentir representado pelos poderes constituídos. Então a sociedade tem que criar mecanismo de autodefesa, né, de imunidade a esse caos que está se estabelecendo no país. Então vamos sim continuar investigando, tá certo? Então vamos ao vídeo para não ficar muito longo, né?
Eu sei que a turma reclama muito assim, João, seu vídeo é longo. Eu não faço vídeo para quem tem pressa. Quem que tem pressa, vai lá para o TikTok, entendeu? Às vezes no Instagram você tem um videozinho bom, mas aqui não. Aqui é um vídeo de análise, por quê? Porque nós estamos investigando. Podemos até errar. Mas isso aí não é por aí, é por outro lado, mas não vamos descartar a possibilidade de investigar, tá certo? Por quê? Porque existem vítimas, e não são poucas, são centenas. E essas vítimas não estão aqui para se defender, e nós estamos aqui por elas, tá certo? Então vamos lá. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, Minas Gerais, e Minas é um estado de espírito. São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Liberdade ainda que tardia. E o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Então vamos começar, né, com a fala, né, do problema principal, que as coisas começaram nas barragens. Tá certo? Essa introdução vai ser para você ter uma ideia. Muita gente não acompanha os outros vídeos, querem acompanhar esse. Vamos começar entendendo as 3 barragens. É rapidinho, nós vamos entrar no problema. 3 usinas hidrelétricas exercem papel fundamental no fornecimento de energia elétrica a 630 mil famílias e 12 municípios gaúchos. São elas as usinas 14 de Julho, Monte Claro e Castro Alves. Esse trio possui uma capacidade instalada de 360 megawatts, com a produção anual de quase 1.450 gigawatts-hora. E no dia 2 de maio de 2024, às 13 horas e 40 minutos, a barragem da usina hidrelétrica 14 de Julho foi parcialmente rompida, elevando o nível do rio Taquari acima de 30 metros. Bem, essa aí é o rio, é a barragem 14 de Julho, tá certo, gente? Então isso aí é o problema, é onde ocasionou o pior trauma, tá certo? Olha aí o tamanho do rasgo. Olha, isso aí, você está olhando aqui, é um riozinho, uma coisa pequena. Não, isso aí é uma monstruosidade, rapaz. Isso é enorme. Esse rasgo aí, ó, é enorme. Eu vou mostrar para vocês terem uma ideia do tamanho desse rasgo. Olhando assim parece que é pequeno, né? Porque isso é uma represa. Vou mostrar aqui, ó, presta atenção. O governador tá Gaúcho. Aqui do meu lado. Espera aí. Tá aqui do meu lado. Vocês estão vendo aqui do meu lado? Ó, tá aqui, ó, tá certo? Repare aqui, tem 3 pessoas aqui, ó, 3 pessoas aqui. Olha o tamanho do rasgo. Isso estava transbordando. Isso aí caiu. Tá certo? Gente, isso aí não é para cair. Isso aí é feito para resistir. Tá certo? Aí o pessoal fala, houve explosão, houve tremor de terra. Lógico. Quem sabe isso aí foi explodido? Tem que identificar. Essa causa desse rompimento aí não é uma coisa simples. Tá certo? Olha o tamanho do estrago. Agora o rio está baixo, olha só. Olha o nível do Guaíba, como é que está abaixo, a linha da represa. E olha a altura que está. Tá certo? Então, se isso tivesse sido esvaziado a tempo, não teria dado esse problema. Então, eu entendo, a gente aqui da CCI entende que o maior problema está nas barragens. E as barragens, a responsabilidade de quem? É responsabilidade do governo federal. E aí a responsabilidade de qual setor? Do Ministério de Minas e Energia. E aí eu volto a citar o nome do ministro de Minas e Energia, né, o Silveira. Ministro Silveira, né, compadre aí do Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. E esse Silveira estava numa reunião secreta lá em Londres, com a cúpula do judiciário brasileiro, que está sendo alvo de denúncia, né, nas cortes internacionais. Então, é muito estranho. E aí eu falo, aquela reunião secreta lá em Londres, no final de maio, no final de abril, tá certo? E depois dessa catástrofe em maio, e o ministro de Minas e Energia, estando nessa reunião, né, da cúpula do judiciário brasileiro, isso é que nos chama a atenção, porque aí é uma coisa
que não pode ser descartada, tá certo? E aí essa turma, esses 22 integrantes do Poder Judiciário, que foi fazer esse piquenique lá em Londres, né? Essa reunião secreta que nem a imprensa podia saber, agora vocês estão sob suspeita por causa dessa atitude hiper suspeita. Nunca se viu na história de qualquer país a cúpula do judiciário sair do seu país para se reunir em portas fechadas com temas secretos em outro estado, em outro país, tá certo? E aí nós estamos avançando nessa investigação porque a gente quer entender. Podemos estar errados. Pode ser que não tenha nada a ver, pode ser que seja um fenômeno da natureza. Mas aqui, se você é progressista, você tem que ter duas coisas em mente. Não é hora de ser negacionista. Não é hora mesmo de ser negacionista. E tem que ser progressista. Tem que gostar de progresso. Tem que entender disso. Tem que acreditar na ciência. Tá certo? E a ciência diz o quê? Que sim, hoje existem tecnologias para produzir chuvas em qualquer lugar que você quiser. Isso é ciência, isso é tecnologia. Hoje existe tecnologia para você detectar fenômenos da natureza que podem trazer catástrofe. Vamos falar do tempo do Katrina, que arrastou lá uma parte dos Estados Unidos lá, né? Aquele estado lá que gostava muito de jazz, esqueci o nome, né? Esqueci o Nova Jazz, não sei. Só sei que é um estado lá que gostava muito de jazz e foi arrastado pelo Katrina. Mas a gente estava escutando isso sendo anunciado, né? Quase um mês antes ou uma semana antes. E o Katrina está andando. E o Katrina está chegando. Vai chegar nas costas. E vai, papai, vai chegar lá e tal. Então, não acreditar na ciência é não acreditar que existe hoje instrumentos capazes de detectar que existe uma catástrofe natural em andamento. Então, não adianta, vamos colocar a culpa na natureza, vamos colocar a culpa em Deus. Isso é negacionismo. Isso é negar a ciência. Entendeu? Isso não é ser progressista. Então vamos ao que interessa. Daí a barragem, tá certo? Vou deixar os vídeos passando, para vocês terem uma ideia do conjunto da O governador gaúcho Eduardo Leite qualificou dessa forma a situação do Estado. É um cenário de guerra no Estado. Estourou o dique! Espera abrir agora! Estourou o dique! Espera abrir, todo mundo correndo aqui! A Vitória abriu, mas agora! A Vitória tá todo mundo saindo! Gente, pelo amor de Deus, porque é o fim do mundo! Não é possível, não pode ser verdade isso, por favor! É o fim do mundo! Eu não aguento mais! Estourou o dique do Sarandiru, caralho! Todo mundo debandando, estourou o dique, agora fudeu. Agora vai vir a onda de verdade. Tá vindo lá no fundo já, ó. Ei! Vai, caralho! Pessoal, informação nesse exato momento que estourou o dique atrás da Fiergs. Estará invadindo esse Brasil. Muita correria, muito pânico. Pessoal sendo retirado em massa daqui. Todo mundo evacuando. Situação desesperadora. Não se sabe o exato volume da água. Mas o pessoal está indo embora. Com muita urgência. Pessoal em desespero, debandada. Então comportas estão se rompendo em vários lugares. Essa aí é lá já em Porto Alegre. Porque o volume das águas que vem descendo do Guaíba, que passou por... Agora, isso é muito curioso, gente.
eles estão abrindo as comportas do muro para sair a água de dentro do centro histórico. E aí você percebe que do lado de cá é onde está o Guaíba, do lado de lá é onde está a cidade, tá certo? Ou seja, pode ser que no Guaíba a água já tenha baixado há mais tempo, mas aí esse dique fechado aí, né, essa comporta fechada, estava mantendo a água ainda dentro atrasando o processo de escoamento da água. Isso aí já é coisa recente, não é coisa de muito tempo. Não foi lá no começo, entendeu? Mas o rio está alto. Tá, mas o rio está alto, mas não estava tão alto. A chuva, a enchente não entrou pelo rio, entrou pelo outro lado. Pode ser, tá certo? A gente carece de muita informação. Então, isso é importante a gente entender. Vamos continuar vendo. Há quanto tempo? A gente precisa saber. Há quanto tempo o nível do centro histórico da água estava mais alto do que o rio do Guaíba? Entendeu? É preciso saber isso, tem que investigar. Por isso que o inquérito é importante. São informações que a gente tem que buscar. E os gaúchos podem nos ajudar a isso. Eu sei que está difícil para todo mundo, mas alguém que está num prédio ali e está acompanhando, falou assim, não, demorou, o rio já tinha baixado há muito tempo, demoraram a abrir as comportas. É preciso saber tudo isso. É preciso investigar. Embora o Eduardo Leite, né, e o governo não queira que se investigue, quer atribuir à natureza. Não, não é simples assim. Temos vítimas e devemos isto a elas. O que assusta nessa enchente é o quanto a água subiu. E essa área aqui, ela foi muito atingida, foi muito danificada. E o rio Taquari, ele tem aproximadamente 13 metros. E ele chegou a 35, ou seja, a água subiu praticamente 22 metros. Isso equivale a um prédio de 7 andares. O rio, ele fica naquela direção. E tem muita lama aqui. Agora, vocês fazem ideia o que é morar no 4º andar de um apartamento e acordar de noite com a água chegando no teu andar? E como o prédio só tem 4 andares, tu não tem para onde ir. Para baixo tu não pode ir, e nem para cima. O único lugar que tu pode ir é para fora da janela. Ô, gente, isso é pior que Brumadinho, em termos assim de tragédia, de catástrofe, entendeu? E o fenômeno é idêntico. O Brumadinho rompeu a barragem e desceu aquele volume de água de uma vez, pegando todo mundo de surpresa. Mesma coisa, entendeu? As comportas das 3 barragens podem ter sido abertas, né? A primeira abriu, veio o volume de água, caiu na segunda, a segunda abriu, aumentou o volume de água, quando chegou na terceira, chegou arrebentando. Mesmo que a terceira tenha aberto, arrebentou a terceira. E não sei como que arrebentou. Se arrebentou naturalmente pela pressão da água ou se arrebentou pela ação humana ali que fez alguma sabotagem. Tudo agora é questão de investigar. Podemos estar errados? Podemos, mas podemos estar certos. Porque isso não é normal. Você viu ali o tamanho do concreto, né? Aquilo ali ser levado pela água, né, pelo volume da água, imagina como essa água chegou lá. Então, tá certo. Isso foi maior do que a represa de Brumadinho. Essa catástrofe ela é muito, muito dinâmica. A gente não pode descartar qualquer hipótese. Vamos continuar mostrando para vocês o que eu separei aqui. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Neste vídeo vou falar tudo sobre mim e sobre o que está acontecendo de verdade no Rio Grande do Sul, onde vocês com certeza não sabem. Eu vou começar falando de mim, o porquê que eu estou há 10 dias sem aparecer aqui no canal, e como vocês fizeram a minha vida melhor, eu tenho a obrigação de dizer a verdade para todos os quase 800 mil inscritos. Começando quando eu precisei levar a minha namorada no hospital, quando ela sofreu um acidente, e nós fomos para um dos hospitais mais renomados da cidade de Porto Alegre, um dos mais seguros, e do nada, simplesmente do nada, as coisas começaram a dar errado com o início das enchentes nos bairros mais humildes
e principalmente aonde estava à mercê, da mesma altura do Guaíba, aonde desembocam vários rios, lagos, enfim, dentro do famoso Guaíba aqui de Porto Alegre. As coisas começaram devagar para nós, no bairro onde eu me encontro, e de repente, de uma hora para outra, em pouquíssimas horas, a maior enchente da história de Porto Alegre estava acontecendo. A minha namorada estava no hospital, eu estava junto com ela. Simplesmente foi inacreditável que precisaram evacuar um dos hospitais mais importantes, mais seguros, num bairro nobre da cidade de Porto Alegre. Aí começou o terror, aonde fomos literalmente evacuados pelo exército. E foi aí que a minha história começou. Que a minha loja, onde tem minha casa, onde tem o estúdio da CFX, que é um bairro bastante distante do Guaíba, foi invadido pelas águas de uma hora para outra. Também crocodilos foram encontrados, tornados aconteceram e outras coisas que são inacreditáveis dentro do território brasileiro. Gente, essa imagem do tornado que ele mostrou aí a gente precisa checar, tá certo? Porque ele disse que conseguiu essas imagens dos gaúchos. E se isso aconteceu, ele falou, ele confirma no vídeo que é verdade, que isso aconteceu lá, tá certo? Não é normal um tornado, né, no nosso clima. Tudo que está acontecendo é atípico. E olha, isso é muito parecido. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês vão ver aqui, eu vou continuar conversando com vocês. Essa cena do tornado que ele mostrou, presta atenção. É uma cena muito curiosa. Ele começa com o crocodilo e esse tornado ali, ó, tem um vídeo na internet que mostra produção de nuvem. Sabe? Parece que é uma máquina que solta gelo, sabe? Gelo em pó, sei lá, vapor de gelo, aquilo vai subindo. Eu não sei lá o que é, só sei que é uma máquina que depois eu vou conseguir essa máquina e fazer uma experiência junto com isso aí, tá certo? Parece que alguém filmou isso aí, ali ó, Porto 24 Horas Alegre, entendeu? Isso aí parece produção de nuvem. A meu ver, parece, porque não é típico do Brasil ter tornado, tá certo? E tem que ver se o tornado saiu varrendo alguma coisa. Essa imagem, ela é muito curiosa. Olha, tá vendo? Parece que está saindo do chão. Mas enfim, é para ser investigado, tá certo? Hoje a gente não pode descartar nada. Tudo é motivo para investigação. Por quê? Porque existe um momento muito atípico que o Brasil está vivendo e a gente não entende que nada pode ser descartado, tá certo? E o próprio governo não quer investigar. Por que não cria uma comissão para investigar? O Ministério Público investigar? Está na hora de começar a investigar. Uma comissão parlamentar de inquérito, tanto na Assembleia do Rio Grande do Sul como no Congresso Nacional. Gente, morreu gente, tem que investigar. Vamos lá. Território brasileiro já estão acontecendo. Um detalhe que eu queria falar importante, esse número de mortos aí de 140, 145, 150, isso é uma grande mentira, tá? Segundo informações de pessoas que moram em bairros e tudo mais, só que elas não podem divulgar, obviamente, vídeos de dezenas e centenas de corpos boiando. A gente tem aí um grande problema, a gente está tendo aí tornados, a gente está tendo tremores de terra, a gente está tendo essas enchentes, que uma aconteceu em setembro, que foi devastadora, que acabou com a minha casa, acabou com a minha loja, foi uma coisa assim horrível, o vento foi tão forte e tão rápido, a maneira com a qual subiu a água, que as casas de máquinas elas têm os seus motores, suas partes elétricas, seus quadros de elétrica, que a água subiu tão rápido, a máquina não deu conta, e quando chegasse nos motores e na parte elétrica, antes disso, para não dar um curto e explodir tudo e ter que ser substituído, demorar muito tempo e muito dinheiro e tudo mais, eles desligam as máquinas. Outra coisa também que deve ser investigada. Gente, está tendo uma enchente,
invadiu o rio. Quer dizer, o rio invadiu o centro de Porto Alegre. E lá tem essas máquinas, né, para tirar a água da cheia, né, para evacuar a água. E se ela não servir nessa hora, vai servir para quê então? Se elas não foram construídas para tirar a água que está enchendo o centro, para que elas foram usadas então? Então, é um argumento que eu acho absurdo. Olha, eu vou construir aqui uma máquina, né, para puxar a água do centro, para sugar a água da cidade, para jogar para outro lugar, para poder, né, tirar as enchentes. Ah, não pode ligar no dia da enchente, porque senão vai queimar o motor. Gente, faça o favor. Não é estranho isso? Tem que investigar. Tem que investigar. Porque então para que construiu? Ué, se não pode usar na hora que precisa. Vamos lá então. Por segurança. Aí sim que nunca mais volta, ou demoraria semanas para baixar centímetros as águas dos bairros, e por isso que aconteceu uma catástrofe em basicamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Então a gente está sofrendo com uma enchente silenciosa aos olhos de quem vê, não de quem estuda, e de quem vê o clima-tempo e tudo mais ao redor do estado. Então do nada, num dia de sol, tu simplesmente pode estar na tua casa, a água vem pelo próprio rio, ou a água vem pelo próprio bueiro, porque as casas de bombeamento estão desligadas por causa de curto-circuito. Simplesmente é questão de horas. Pode subir 1,5 m, 2,5 m, e tu estás ao meio-dia e depois às 5 da tarde, 6 da tarde, tu vai olhar para a rua, acaba a tua luz e do nada tu não consegue nem mais sair do teu bairro e tu tem que ser resgatado de lancha. Então sim, né, o tornado é verdade. Um crocodilo no meio de um bairro nobre. Um crocodilo no meio de um bairro nobre. É verdade. A Globo ela só tá indo em lugares que são bonitos, né? Mas está acontecendo um monte de merda, né? Tá acontecendo abuso de mulher, de criança, roubo. Os caras estão roubando. Nossa, tá acontecendo tudo do pior. Tá tendo tiroteio. Tem gangue que tá dizendo que não é pro resgate ir lá porque os caras que estão sendo resgatados são contras dele, daí eles não deixam e mete bala no resgate. Esquece de 140 mortos. Eu diria uns 3, 4 mil, 5 mil, uma coisa surreal. E quando a água baixar 100%, que vai demorar 15 dias, 3 semanas, não sei exatamente quanto, espero eu, vão abafar tudo. A maioria vai abafar tudo e não vão dar valor ao povo que está sendo resgatando um ao outro. Não vão dar valor, tá? Vão dizer que o Estado ajudou, que o governo ajudou. Eles vão se promover, né? Bem, eu trouxe a voz desse cidadão aí. Ele tem um canal. Ele é um gaúcho que tem um canal. Ele tem 800 mil seguidores. Então é um cara que tem, entendeu? E é lá no Rio Grande do Sul. Então é hora de dar voz para os gaúchos, tá certo? A gente aqui de Minas Gerais, a gente gosta de escutar o Brasil inteiro. Por isso que Minas, entendeu? Fala assim, é o coração do Brasil. A gente escuta, né? Asculta, como diz os médicos, né? Para onde bate o coração do brasileiro. Então a gente está trazendo aqui a voz dos gaúchos, porque eles é que estão vivendo isso. Eles é que têm a realidade acontecendo. Você não pode muito... Ele falou da Globo aí, né? Que está mostrando só o lado bom, que o negócio lá está pegando. O outro fala aqui que não querem registrar como afogamento, né? Então sim, existe uma necessidade de abafar o tamanho desse escândalo. Primeiro que não querem que investiguem as causas, depois querem abafar o tamanho do escândalo, o tamanho das mortes. E o estado do Rio Grande do Sul vai passar por momentos muito difíceis. E esse governador, esse Eduardo Leite, pode estar certo. O seu mandato, o seu governo azedou, Eduardo Leite. Você não vai ter sossego daqui para frente. Prepare-se, porque a turma dos gaúchos não são brincadeira. Você vai sentir o sangue dos farroupilhas, né, esquentando pelas suas veias. Então se preparem, porque, olha, o Rio Grande do Sul é um estado que ele é muito estratégico para o Brasil. Ele faz fronteira com o Uruguai, com a Argentina, ele é a porta de entrada para o Cone Sul. É um estado muito estratégico, tá certo?
E é um estado também muito peculiar, porque sempre foi governado por partidos de esquerda. Sempre a esquerda governou desde o começo, né, depois dos regimes de governos militares, sempre foi a esquerda que governou. Ou o PDT, ou o PT, ou o PSDB, entendeu? Sempre governou. E hoje está lá um governador de esquerda, sendo que a população do gaúcha parece que a grande maioria converteu para a direita. Então você tem um governador eleito, né, que a gente fica cismado, e aí eu peço para vocês precisam entenderem o que acontece, né, no Brasil. Vocês têm que adquirir o nosso relatório da Comissão Cidadã de Inquérito para você entender por que o Eduardo Leite foi eleito num estado majoritariamente de direita, e ele é um candidato de esquerda, tá certo? Então isso é muito importante vocês conhecerem, que vai dar para vocês terem uma ideia, por que né, falta talvez esse time do Eduardo Leite com a população gaúcha, né, que reclama muito do governo estadual. Né? Olha, vocês não estão tão presentes assim, vocês estão atrapalhando, aqui a civil salvando civil, né? E isso é importante. Então, para adquirir o nosso relatório, e aí você vai estar contribuindo também, ajudando a Comissão Cidadã de Inquérito, basta fazer um depósito de R$20 para jpnoticias@gmail.com. Esse é o Pix. Ah, mas eu não sei trabalhar com Pix. Né? Você já é uma pessoa assim mais antiga e tal. Pede para um filho, para um neto, faz um Pix para mim, lá para o JP Notícias, e passa no WhatsApp dele lá, 32999618000. Passa o recibo lá para ele, que ele vai mandar para mim em PDF, né, o relatório da Comissão Cidadã de Inquérito para explicar como aconteceu o processo aí que colocou o Eduardo Leite no governo do Estado. Vocês querem saber como é que funciona no Brasil, né? E a Comissão Cidadã de Inquérito foi criada para isso, né, para chegar à verdade e pacificar o país, tá certo? Então vamos continuar, porque agora nós vamos pegar, né, um recorte feito recente do governador Eduardo Leite para a TV Cultura, no Roda Viva, né? E eu achei importante a gente destacar os trechos aqui, porque você vê que ele está fugindo da responsabilidade. Olha, eu não estou preocupado, eu não quero que investigue, né? Pode ser que eu tenha culpa, mas vamos ver. A chuva esperada para a metade norte do estado para um ano inteiro é de 1.800 milímetros, entre 1.500 a 1.800 milímetros. Choveram cerca de 1.000 milímetros em pouco mais de uma semana. Então a dimensão é absurdamente grande e fora de proporção e de qualquer coisa que a gente já tenha visto até aqui. É claro que erros podem ter acontecido e nós somos seres humanos, nós falhamos, erramos também. Eu acho que a gente precisa olhar e observar onde que nós podemos e devemos melhorar, mas asseguro uma coisa. Bem, então você concorda que a Comissão Cidadã de Inquérito é importante hoje no momento, para investigar onde aconteceram os erros, tá certo? Não pode fugir da responsabilidade. Eduardo Leite, nada contra, rapaz. Morreram pessoas, mais de 100 pessoas. Mais de 200 pessoas, quiçá vai estourar aí 500 ou 1.000 no seu governo. Isso já foi anunciado o ano passado. Quem cantou essa bola foi um gaúcho, conterrâneo seu, não sei se você é gaúcho, que foi o jornalista Alexandre Garcia. Em vez de vocês derem ouvido para ele, não, vocês tentaram censurar o Alexandre Garcia, né, intimidaram contra o estrangeiro, esse grande repórter, que um homem hoje se autoexilou em Lisboa. Então, não é que você não teve chance. Você teve chance para você corrigir o erro. Por isso que é importante a CCI, que a gente quer investigar, tá certo? Então não é hora de você fugir da responsabilidade, não. Existem mortes, tá certo? Vocês que acusaram um genocida aí, falaram que o outro governo era genocida, agora é hora de vocês, entendeu? Tomarem atenção para isso, porque essa palavra pode virar contra vocês. É a lei do retorno. Então preste atenção, vamos continuar ouvindo o governador do Rio Grande do Sul.
também. Eu acho que a gente precisa olhar e observar onde que nós podemos e devemos melhorar, mas asseguro uma coisa: deste governo não há o erro do negacionismo, não há o erro da omissão, não há o erro de atacar questões ambientais ou as mudanças climáticas, porque a gente reconhece a ciência. Bem, isso é a sua opinião, mas vamos ver o que a população vai dizer sobre isso. Que não há o erro de omissão. Lógico que nós estamos entendendo que houve omissão, porque isso aconteceu ano passado e morreram mais perto de 50 pessoas. Isso assim, oficialmente, né? Então a bola foi cantada. Então, se não aconteceu nada, houve omissão. Certo? E aquelas pessoas que morreram não estão aqui para se defender. E as que morreram agora não estão aqui para se defender. Você pode se defender, mas elas não. Então, a Comissão Cidadã de Inquérito hoje fala por essas pessoas que não estão mais presentes para se defender, tá certo? Que são pessoas simples, pessoas humildes, muitas delas, tá certo? E que hoje perderam suas vidas antes da hora, por negligência, né? Porque se tivesse feito o que o Alexandre Garcia fez antes, talvez não teria acontecido isso. Então, repetindo, a gente respeita a sua opinião, mas você está no paredão dos como eu diria, né, dos gaúchos, né, dos farroupilhas. E de qualquer coisa que a gente já tenha visto até aqui. É claro que erros podem ter acontecido e nós somos seres humanos, nós falhamos, erramos também. Eu acho que a gente precisa olhar e observar onde que nós podemos e devemos melhorar, mas asseguro uma coisa: deste governo não há o erro do negacionismo, não há o erro da omissão. Então não negue os mortos, não negue que foram mortos afogados, entendeu? Não negue que vocês não fizeram nada de 2023 para cá e a omissão aconteceu. Não negue isso. Se você não é negacionista, não negue isso. Não há o erro de atacar questões ambientais ou as mudanças climáticas, porque a gente reconhece a ciência. Se reconhece a ciência, você é capaz de reconhecer que hoje existem instrumentos que podem medir, né, a questão climática e trazer prevenção. Assim como o Katrina teve, a gente via no radar, tá falando que vai chegar lá o Katrina e tal. Se você não nega a ciência, admite, tá certo? Que você não usou a ciência ao seu favor, porque você deveria usar a ciência para saber que isso ia acontecer. Isso hoje é ponto passivo. Então, e se você conhece a ciência, você sabe que hoje é capaz de produzir nuvem, né? O homem hoje é capaz de produzir nuvem. Então dizer que chuva é Deus que manda é uma forma muito fácil hoje de sair pela tangente. Então não negue isso, não negue a ciência. Não seja um negacionista mesmo. Esse negócio da boca para fora não cola mais. Observar onde que nós podemos e devemos melhorar, mas asseguro uma coisa: deste governo não há o erro do negacionismo, não há o erro da omissão, não há o erro de atacar questões ambientais ou as mudanças climáticas, porque a gente reconhece a ciência e a gente busca se aliar a ela. Governador, o senhor falou há alguns dias, no início de toda essa crise, que não é hora de procurar os culpados, né, de apontar o dedo para os culpados. Pouco depois anunciou um plano para a reconstrução do Estado. O que aconteceu no Rio Grande do Sul teve sim uma influência direta da ação humana. Governador, como é que a gente vai reconstruir um Estado que seja resiliente, sem entender a fundo o que nos deixou tão vulneráveis, né? Em outras palavras, como saber o que e como reconstruir, sem entender o que deu errado e quem errou? Jaqueline, assim, para deixar claro, não procurar culpados não significa não procurar responsabilidades. E mesmo a de entender dos erros, quais são também as necessidades de correção, de rumo, né, de rota. Então, para ficar claro, não procurar culpados neste momento não significa, até porque nós estamos ainda salvando vidas, estávamos no momento de resgate, de salvar vidas. Bem, aí eu faço um parênteses, porque
você não precisa nem preocupar em procurar culpados, tá certo? Deixa que a gente tenta fazer esse trabalho aqui na Comissão Cidadã de Inquérito, né? Que o Ministério Público faça isso. Mas um Ministério Público independente, que a Assembleia Legislativa faça isso, né? Que o Congresso Nacional faça isso, entendeu? Porque existem sim vítimas, então você tem que procurar as causas da vítima. Aquilo que eu falei no começo, você vai fazer o laudo do óbito lá do cidadão que morreu afogado. Ah, não pode colocar que ele morreu afogado dentro de casa assistindo o Fantástico? Não pode colocar que ele morreu afogado deitado no quarto enquanto dormia? Então, tá certo? É muito sério isso. É muito sério isso. Tem que colocar. Não, ele morreu sim. Morreu na sala assistindo o Fantástico. E por que ele morreu na sala assistindo o Fantástico afogado? Ah, porque a água entrou de repente na casa dele. Mas por que a água entrou de repente na casa dele? Tem que explicar. E aí, é igual o 8 de janeiro. Né? Como é que vocês vão explicar que aquele cara que está preso lá foi o cara que quebrou o relógio, que foi o cara que depredou tudo? Ah, são inquéritos sigilosos. Crime longitudinário. Tá vendo? Então, é por muita gente que a gente criou a CCI. É pelos brasileiros. Porque hoje o mundo está complicado. Está tudo muito estranho. Continue vendo. E nesse momento de cuidar das vidas resgatadas em abrigos, em espaços que acolhem essas pessoas, o cuidado com as pessoas é o nosso foco nesse momento, não significa não procurar as responsabilidades, olhar as ações humanas de governos, identificar os erros. Como eu disse, somos humanos, falíveis, não tenho nenhuma pretensão de ser mito nem salvador da pátria. Sou muito consciente do meu papel e da minha condição humana e, consequentemente, dos erros potenciais a terem sido cometidos, mas insisto, não erramos pela negligência, não erramos pela omissão e não erramos pelo negacionismo. Me incomoda muito na política atual que a gente vive da polarização, que tanto atrapalha a vida da nossa sociedade, é justamente que antes de procurar soluções, se procuram culpados. Pode-se procurar responsabilidades, mas a minha tarefa como governante é a de procurar as soluções. Existem órgãos de controle, existe a imprensa para fazer o debate, existe os parlamentares dentro da vida pública, da política, inclusive, para criticar, questionar, indagar, fiscalizar, fazer como quiserem. O meu papel como governador, nesse momento, tem gente sem casa, nós precisamos colocar essas pessoas com moradias definitivas. Até que elas tenham moradia definitiva, qual será a sua moradia temporária? O abrigamento vai estar em condições? Como é que a gente consegue ajudar a arrumar as cidades e preparar para um futuro que deve ser difícil? Okay. Governador, essa não é a primeira enchente do seu governo. Eu vou pegar só a história recente. A gente contou essa história em setembro. Antes, até em junho, em Cará, já tinha acontecido algo muito ligado a clima e chuva e ciclone. Sim, um ciclone. Setembro, novembro, maio. Em janeiro tivemos ainda um forte temporal aqui em Porto Alegre também, na região metropolitana. A minha grande questão para o senhor é como é que a gente não conseguiu de lá para cá evoluir? Eu tenho um documento que eu imagino que o senhor deve ter tido acesso, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, que aliás está fazendo um trabalho extraordinário aqui, com números, com dados, e lá em setembro eles já trouxeram ações urgentes e prioritárias para implementação imediata, ações permanentes com início em até 6 meses, ações para 3 meses. Uma delas fala em fortalecimento dos sistemas de monitoramento, previsão, alerta existentes com maior quantidade de dados de precipitação. A minha pergunta é, de lá para cá, não tinha como a gente ter feito alguma coisa? E eu só queria acrescentar uma outra pergunta, assim, que está me incomodando honestamente, que é, o senhor disse para um dos maiores jornais do país que estudos alertaram, mas o Rio Grande do Sul tem outras agendas. Essa frase, para quem está aqui, toca de uma maneira muito difícil, né? Porque que outras agendas são mais importantes? Eu gostaria que o senhor pudesse, sem dúvida, nos explicar o que o senhor Agradeço, inclusive, essa pergunta, Kelly, porque dá a oportunidade de esclarecer, né? Em virtude, inclusive, da gente ter no mundo das redes sociais. Eu digo que fake news não é só mentir deliberadamente. Faz parte das fake news também e da desinformação
as manchetes e os recortes que se fazem para as redes sociais para se conseguir cliques, curtidas, compartilhamentos que mobilizam nas redes. Gente, eu vou fazer uma pausa. Eu acho isso uma covardia, por isso que eu coloquei aquela tarde ali. Qualquer autoridade, seja do judiciário, seja do legislativo, seja do executivo, qualquer um que ataque as redes sociais está atacando a sociedade brasileira, está atacando a liberdade de expressão. É covarde. Atacar as redes sociais hoje é covardia, tá certo? Porque as redes sociais é o povo na praça, é atacar o povo, é atacar a praça. Ou melhor, quando você está acuado, certo? Você está sendo intimidado, é fake news, é as redes sociais, é extremismo, é negacionismo, é sei lá o que, planismo, entendeu? É de uma covardia. Autoridade que se usa desse argumento, vocês denunciem como pessoas covardes. Quem ataca as redes sociais hoje é covarde, porque a rede social é o povo esparramado, discutindo, debatendo em praça pública as questões importantes do país. Se você não tem uma resposta e resolve fazer um ataque às redes sociais, entendeu? Para reagir a uma crítica, você está sendo um covarde. Então, adotem isso. A Comissão Cidadã de Inquérito hoje avalanca essa hashtag, né? Atacar as redes sociais é covardia. Quem ataca as redes sociais é covarde. Essa é a nossa teoria. Justifica. Responde. O Bolsonaro ficou aí presidente durante muito tempo, atacado pelas redes sociais de tudo quanto é jeito, porque tinha gente usando a mídia original para fazer ataque ao presidente, e essas manchetes e esses canais todos iam para a internet, iam interagir com a rede social. Entendeu? É assim, a rede social é o mar, né? É o oceano, tá certo? A Globo é um rio, o SBT é um rio, a Record é um rio, Metrópole é um rio, a Folha é um rio, o Estadão é um rio. Isso tudo hoje deságua no oceano. O oceano é a rede social. Então, se você critica o oceano, você está sendo negacionista. Então, se você não quer que as redes sociais existam, se você não quer que a internet exista, deixa a Globo fora, não publica nada. A CNN não usa as redes sociais, não usa o YouTube, não usa nada, não usa o Twitter. Então, se vocês vêm para a rede social e utilizam a rede social e vêm atacar a rede social dentro da rede social, porque vocês, por exemplo, a Folha, esse programa que está atacando a rede social, onde que eu fui pegar isso? Lá dentro do canal da TV Cultura? Não. Fui pegar isso na rede social, lá no YouTube. Então, é uma covardia você atacar a rede social. É até um paradoxo, tá certo? Porque você está dentro da rede social, atacando o que você está usando. E você tem rede social. O governo tem rede social. O governo coloca uma milícia digital na rede social. É um monte de canais de esquerda na rede social. E ataca a rede social. Eu acho isso um absurdo. Entendeu? Quem ataca a rede social é covarde. Vamos continuar assistindo? Vou repetir aqui. Essa pergunta, Kelly, porque dá a oportunidade de esclarecer, né, em virtude, inclusive, da gente ter no mundo das redes sociais. Eu digo que fake news não é só mentir deliberadamente. Faz parte das fake news também e da desinformação as manchetes e os recortes que se fazem para as redes sociais para se conseguir cliques, curtidas, compartilhamentos que mobilizam nas redes. Talvez a culpa de não ter me expressado bem, mas que fique claro, nós temos uma série de pautas com as quais o governo tem que lidar. A do meio ambiente, sem dúvida nenhuma, uma importantíssima, sobre a qual o governo também atua, e vou te elencar as ações que nós temos empreendido nesse mandato nosso e no governo passado, de setembro para cá e antes mesmo disso, mas é importante lembrar o contexto em que o governo do Rio Grande do Sul opera. O que se reclama
de investimentos para a defesa civil, o que se reclama de reforçar estruturas, está lá no documento do IPH, por exemplo, reforçar a estrutura, pessoal e tudo mais. Lembrem todos que o Rio Grande do Sul era, até 3 anos atrás, um estado que atrasava salários dos servidores. Estes heróis que nós vemos, da defesa civil, os bombeiros, os policiais, todos que entram em campo para salvar as pessoas... Tá vendo? Aquele rapaz da rede social ali que estava com a namorada no hospital, falou a verdade. Ó, vocês vão ver, né? Eles vão dizer que é o governo que está salvando, o bombeiro, mas quem estava salvando era civil salvando civil. Mas agora ele está chamando para ele, entendeu? Mas foi isso mesmo. Isso aí está cansado de estar esparramado. A gente cobriu isso aqui e são vários depoimentos e várias reportagens a esse respeito. Mas vamos deixar o Eduardo Leite se defender, que ele está ali sob fogo cruzado. Aquelas mulheres ali não estão dando colher de chá para ele, não. Porque, Eduardo Leite, tem vítimas. Quando tem vítima, meu amigo, certo? É outra história. E não foram poucas não, foram muitas vítimas fatais. Fora as perdas materiais, tá certo? Então, sim, você está sob fogo cruzado dos farroupilhas. Se preparem, entendeu? O seu lombo, que a turma vai vir com força para cima de você. Heróis que nós vemos, da defesa civil, os bombeiros, os policiais, todos que entram em campo para salvar as pessoas, há 3 anos estavam recebendo os seus salários atrasados. O 13º era pago no ano seguinte, parcelado. 3 anos já era seu governo, certo? Sim, mas ainda no meio do seu governo isso ainda perdurou. Porque no início do nosso governo já tinha 2 ou 3 anos de atraso e a gente levou ainda mais 2 anos para conseguir colocar os salários em dia. Falta um radar com precisão para ter a apuração dos dados meteorológicos daquela região. Nós contratamos esse serviço, o radar ainda não chegou. Tá? Eu vi há 1 semana e meia atrás, estava sendo fechado, empacotado na República Tcheca, da onde ele vem para ser instalado em Montenegro ou em São Jerônimo, numa dessas cidades, onde vai ser instalado para poder fazer a cobertura da região metropolitana e da região dos vales, incluindo o Vale do Taquari. Aquisição nossa desse serviço. Entre outros pontos que o IPH traz ali, está, que também determinei para a nossa equipe que perseguisse essa meta, é a de termos os modelos hidrodinâmicos do comportamento dos rios. Só que a contratação não é simples, porque não é simplesmente algo que você vai na prateleira e contrata esse serviço. Tem que estabelecer os dados topográficos, as localidades que serão estudadas, os estudos sobre condições, quais serão os modelos de dados de atmosféricos, os modelos computacionais que serão utilizados, porque existem modelos matemáticos e computacionais que são utilizados para aferição sobre o comportamento dos modelos hidrodinâmicos dos rios, enfim, que os especialistas apresentam ali. Esse termo de referência está sendo construído, existe um processo para a contratação desse novo serviço para ser um novo modelo da sala de situação do Estado. Só que isso leva tempo, isso não é, vai ali na esquina, contrata né, e bota isso em operação. Eduardo Leite, eu confesso, hein? Então você não contratou esse serviço, você não deu prioridade para isso. E olha que você foi avisado. O Alexandre Garcia avisou, vocês tentaram censurar o homem, tá certo? Mas o que é prioridade? Salvar vidas? Então, por que você não fez isso? Não é simples assim não, né? Tá bom. Mas olha, agora vocês vão ver como é que a coisa vai pegar para o Eduardo Leite, tá certo? Depois das enchentes de setembro do ano passado, o Eduardo Leite já tinha um projeto, sabe? Um projeto, um sonho aí para Porto Alegre, tá certo? É business. Business and business. Business for business. Essa é a nossa grande preocupação aqui agora. Preparem que vocês vão ver. Brasil, prepare. O Rio Grande do Sul já sabe. Mas o Brasil vai ficar surpreso com o que vocês vão ver aqui agora. Por isso que eu falo, essas enchentes, sabe? No momento em que o Poder Judiciário brasileiro está sendo... Essa cúpula do Judiciário brasileiro está em xeque nas cortes internacionais por ter influenciado no processo eleitoral, por ter agredido direitos humanos. E aí, na hora que isso ia virar assunto em todas as manchetes, vem essa catástrofe do Rio Grande do Sul, né?
depois que essa cúpula foi reunir lá em Londres, e ainda levou o ministro de Minas e Energia, perdão. E aí, meu amigo, quem ganha com isso não é o gaúcho, não é o brasileiro, certo? É claro que isso aí desafogou a pressão para cima dessa cúpula do judiciário. Então, alguém saiu ganhando com isso, infelizmente, tá certo? E ainda tinha gente que ia ganhar muito com essa coisa, vamos ver. Eu vou ler esse texto aqui, ó. Internautas resgatam um vídeo do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, PSDB, em que ele anuncia o edital de concessão administrativa do Cais Mauá, em Porto Alegre. A publicação de 18 de setembro de 2023 mostra como ficaria a orla da capital gaúcha sem o muro que hoje ajuda a evitar que o Guaíba invada a cidade em tempo de cheia. Um antigo porto de Porto Alegre revitalizado, com as pessoas circulando livremente, sem ter aquele muro que divide o antigo porto da cidade, e por lá, nesses antigos armazéns, restaurantes, espaços de cultura, de lazer, coworking, desculpa que o meu inglês é horrível, espaços de inovação, tudo com as pessoas circulando livremente, sem precisar pagar nada para entrar lá, diz Leite, enquanto são exibidas imagens do projeto. No vídeo em questão, o governador não explica como seria o novo projeto de contenção que substituiria o Cais Mauá. Em uma nova publicação, 11 dias depois, em 29 de setembro, o chefe do Executivo gaúcho volta a falar do assunto e detalha a medida de proteção. Quando a gente defende que o muro de Mauá seja removido, não é para deixar a cidade de Porto Alegre indefesa. Muito pelo contrário, o novo sistema de proteção é mais eficaz, diz. Agora vamos ver as imagens que foram produzidas, que está circulando lá no sangue dos farroupilhas. Preste bem atenção. Dá uma olhada nessas imagens. Um antigo porto de Porto Alegre revitalizado, com as pessoas circulando livremente, sem ter aquele muro que dividia o antigo porto da cidade, e por lá, nesses antigos armazéns, restaurantes, espaços de cultura, de lazer, coworkings, espaços de inovação, tudo com as pessoas circulando livremente, sem precisar pagar nada para entrar lá. Isso está perto de se tornar uma realidade, porque a gente acaba de publicar o edital para concessão administrativa, numa parceria público-privada, do Cais Mauá, o antigo porto de Porto Alegre. O investimento que está se projetando nessa parceria com o setor privado é de 350 milhões de reais só na parte dos armazéns, para fazer toda a revitalização dos antigos armazéns. Quando a gente fala sobre o projeto como um todo, contemplando também as antigas docas, onde poderão ser edificadas torres, a gente está falando de um investimento de mais de 1 bilhão e meio de reais aqui na capital dos gaúchos, transformando um espaço icônico num exemplo desse estado que olha para o futuro, que olha para frente, que tem vontade de crescer e de se desenvolver na parceria com o setor privado, mas garantindo, é importante dizer, livremente ali o acesso para todos nesse espaço tão importante para todos nós. Está chegando a hora, em dezembro, dia 21 de dezembro, está marcada a abertura das propostas lá na B3, na Bolsa, em São Paulo, quando finalmente a gente vai poder encaminhar uma parceria para viabilizar investimentos, emprego, renda e uma nova relação de Porto Alegre e de todos os gaúchos com o nosso porto e o nosso Guaíba. Com a elevação do nível do Guaíba desses últimos dias, algumas pessoas perguntam, mas afinal, se o Guaíba subiu, como é que vão retirar o muro da Mauá que protege contra as cheias? E é muito importante deixar isso muito claro. Quando a gente defende que o muro seja removido, não é para deixar a cidade indefesa, é porque ele vai ser substituído por um outro sistema de proteção. Hoje o muro protege a cidade, mas não protege os próprios armazéns. Claro, na época, quando foi construído esse porto, essa área tinha que estar livre para fazer a movimentação das cargas com os navios. Agora, a gente tem uma situação em que a vocação do porto, sendo de espaços de gastronomia, de lazer, de entretenimento, vai ter investimentos importantes aqui que também vão precisar ser protegidos. Então, ao invés de ter um muro que tira a relação da cidade com esta área,
a gente defende a remoção do muro e a substituição nesta área que a gente está vendo aqui, neste calçamento, por um novo sistema que é desenhado da seguinte forma. A elevação da calçada em até cerca de 1,20 m, formando uma arquibancada, inclusive, para o pessoal poder curtir a paisagem. E além desta calçada elevada, a gente tem necessidade de um sistema retrátil, que também vai ser implementado aqui para, quando for necessário, elevar ainda mais a proteção. E existem várias tecnologias que foram mapeadas pelos escritórios contratados pelo governo do estado e que vão ser exigidos do parceiro privado. Então, que fique muito claro, né, quando a gente defende a remoção do muro, é para poder integrar a área com a cidade, mas com a necessidade de um investimento aqui nesta localidade para continuar protegendo a cidade e garantir um espaço que possa ser desfrutado por todos os porto-alegrenses e por todos aqueles que vierem nos visitar. Mais uma etapa concluída, um passo importante rumo a termos o Cais Mauá de volta para a sociedade. A gente concluiu aqui na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, o leilão. Agora vamos seguir aí para a etapa de assinatura dos contratos e esperamos ver obras até o final desse ano. As imagens que eu compartilho com vocês aqui são de um conceito inicial dentro do modelo, né, que o Estado apresenta. O investidor pode fazer algumas alterações, mas tem um compromisso de investimento de 350 milhões de reais na revitalização dos armazéns, na derrubada do muro, que será substituído por um novo sistema de proteção às margens do Guaíba, e na revitalização desses armazéns entregar espaços de gastronomia, de lazer, de cultura, de entretenimento, de inovação, para ser desfrutado não apenas pelos porto-alegrenses, mas por todos os gaúchos, por todos os que visitam o nosso estado. E assim ser um símbolo, este novo cais, da virada de chave do nosso estado, da superação dos nossos obstáculos, da superação dos nossos desafios, do respeito pelo passado, mas da construção do futuro, que é o que deve unir a cada um de nós. Eduardo Leite, a situação para você não tá boa não, tá certo? Essa enchente aí ajuda no seu projeto ou atrapalha? Essa enchente aí desvaloriza os imóveis que estavam aí, que foram atingidos pelas chuvas, ou atrapalha? Essa enchente beneficia a teoria sua de mexer aí ou atrapalha? Mas e aí fica o governo federal? Por que não mexeu nas represas? Por que deixou as represas fazerem o que fez? Entendeu? Tem muitas coisas que tem que ser investigadas. Tá certo? E essa iniciativa privada que vai investir aí? Vocês estão vendendo esse espaço para quem? Quem está comprando Porto Alegre? Que país do mundo está investindo aí? Vai entrar muito dinheiro aí? Será que é isso que eu estou entendendo? É preciso investigar. A Assembleia Gaúcha tem que investigar. A Câmara dos Deputados tem que investigar. Tá certo? Falo isso em nome daqueles que não estão aqui para se defender, aqueles que já morreram. Então a sociedade civil quer e cobra respostas, tá certo? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Gente, tá aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Se você acredita nessa Comissão Cidadã de Inquérito, se você acredita nesse trabalho que nós estamos fazendo, de forma coletiva, são vários brasileiros em vários estados que estão criando essa possibilidade de trazer para as redes sociais um instrumento de fiscalização do Estado. Esse arquétipo de uma comissão cidadã de inquérito, um arquétipo de uma sociedade civil organizada virtualmente, é o princípio do futuro, é o princípio daquilo que a gente quer deixar de legado para as futuras gerações. Essa é a praça pública. O mundo hoje funciona também de forma virtual. E aquilo que eu falei, a rede social é o oceano. Todas as outras mídias são rios que convertem para as redes sociais. Não ataquem as redes sociais. Respeitem o oceano. Não seja negacionista. Seja um progressista, acredite na rede social, porque a rede social é hoje o maior instrumento de progresso que a sociedade humana conseguiu ao longo dos tempos. Sim, pode ser usada de forma errada. Sim, pode ser usada de forma correta. E é o que nós estamos fazendo.
junte-se a nós. Seja membro da Comissão Cidadã de Inquérito. Adquira o nosso relatório. Mande um pix de R$20 para o jpnoticias@gmail.com. Pega o recibo, manda para o nosso WhatsApp 3299618000 e você vai receber o relatório de tudo que está no nosso trabalho aqui ao longo desse ano. Você vai conhecer o Brasil, a verdade absoluta e não a verdade relativa, tá certo? Porque somos um povo só. O Brasil é um povo só. E todos somos gaúchos hoje, tá certo? Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora protejam e abençoam todos vocês, cidadãos brasileiros, né? E eu espero poder concluir esse trabalho o mais rápido possível, porque estou com saudade, eu sou um camelô, eu tenho vontade de voltar para os meus jogos, eu faço jogos educativos. Vou só mostrar para vocês um joguinho aqui, tá certo? Ó, esse joguinho aqui, ó. Esse joguinho aqui é fantástico. Produto da minha mente, eu crio essas coisas, entendeu? Chama Desfragmentador. É um jogo que usa raciocínio. E você joga sozinho, tá certo? Depois eu explico como é que joga e como é que adquire esse jogo no próximo vídeo, quem sabe. Ou inbox, tá certo? Ah, eu quero comprar um desfragmentador, João Paulo. Ó, tá aqui, ó. Vem com a regra? Vem com a regra. Aprendam, né, com o JP como jogar desfragmentador. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Esse vídeo foi grande, hein? Tem gente que gosta, tem gente que não.